Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Português à Mesa. É com prazer que recebo todos vocês para continuarmos com o assunto sobre sujeito. E nesta aula de hoje nós vamos trabalhar o sujeito indeterminado. Até vamos falar um pouquinho sobre o sujeito indeterminado com a palavra ser e também te apresentar o sujeito elíptico, famoso nas escolas, chamado de sujeito oculto. Isso mesmo, são esses dois tipos que você vai ver comigo no vídeo. E para isso, faça a sua inscrição aqui no canal, participe, deixe suas dúvidas. O seu comentário é muito importante, ative o sininho para receber as notificações e deixe o like para podermos engajar o nosso canal. É um grande prazer receber você em nossa aula de hoje. E vamos estudar! E agora, pessoal, continuando com o nosso estudo de sujeito. Havia deixado uma pergunta no ar, e a pergunta era essa: o sujeito dessa oração pode ser determinado? E a resposta vai ser não. E se a resposta for não, vamos estudar juntos para entender, porque aqui o sujeito pode ser determinado? Não, aqui o sujeito está indeterminado. Para isso, possuímos alguns mecanismos em língua portuguesa que seriam bem interessantes você entender. Coloque o predicado, o verbo, na terceira pessoa do plural, mas para que isso aconteça, não podemos ter nenhuma informação anterior para descobrirmos quem roubou algo aqui. Se você disser roubaram meu carro, o enunciador aqui não é capaz de saber quem realmente fez a ação de roubar o carro. Por isso é que nós temos o sujeito indeterminado, diferente da aula anterior do inexistente. O indeterminado, veja só aqui para não se confundir. Eu não sei quem é que realizou essa ação. E o verbo precisa estar na terceira pessoa do plural. Não vá se esquecer. Veja agora este modelo. Pedro, disseram-me que você falou mal de mim. Nesse caso, não é que eu não sei determinar quem é que falou mal de mim. No caso, eu até poderia saber. É uma manobra inteligente que, quando não nos interessa nos envolvermos ou não queremos falar quem disse mal da pessoa, eu uso essa técnica e coloco o sujeito indeterminado para isso. Falaram mal de sua mãe, falaram mal do prefeito. Eu até sei quem falou, mas eu não quero determinar. Eu não quero tornar essa pessoa conhecida. Por isso é que eu uso essa manobra. E não é aqui eu não sei quem falou. Realmente eu sei quem falou, mas eu não quero apresentar. E, para isso, o português nos dá essa técnica do sujeito indeterminado. Você entendeu bem? Outro problema muito sério, a palavra ser. Hoje vamos só comentar para que você consiga entender que existe sim sujeito indeterminado quando montamos com a palavra ser. Agora você vai usar o seguinte mecanismo. Você vai pegar um verbo, por exemplo, vive-se. Vive-se bem, muito bem no interior. Não falei quem vive, mas eu disse vive-se. Se você perceber, o verbo viver aqui funciona como verbo intransitivo. Nós já estudamos isso nas aulas anteriores e um verbo intransitivo, ele não possui o seu complemento. E para isso, você não sabe quem vive. Por isso é que nós usamos essa palavra ser, que é chamada índice de indeterminação do sujeito, para que você consiga informar o seu ouvinte que qualquer pessoa vive bem no interior. E, por favor, mantenha o verbo no singular, não pluralize nunca e em terceira pessoa sempre. Por exemplo, precisa-se de, aqui o verbo é preposicionado também. Aqui nós dizemos que é um verbo transitivo indireto, porque o complemento dele está aqui na frente. De professores é o complemento do precisa. Por isso é que você sabe novamente de que professores estão sendo contratados. E urgentemente, porque você colocou um advérbio para informar essa ideia, mas você não sabe quem contrata. E novamente você usa o verbo na terceira pessoa do singular com a palavra ser.
É muito simples, não se esqueça. O verbo pode ser intransitivo ou pode ser transitivo indireto com a palavra ser em terceira pessoa do singular e pronto, você já está usando o sujeito indeterminado para isso. Você entendeu? Olhe mais um exemplo. Quando você vê, procura-se é uma capa de um livro e ele disse: Galeria de Animais Ameaçados de Extinção. A proposta é até interessante porque os animais em extinção são procurados. Não estou conseguindo achá-los e o índice de indeterminação aqui funciona perfeitamente bem. Por quê? Eu só disse procura-se. Procura-se. E quando nós temos o singular mais a palavra se, lembre-se bem, não estou informando o sujeito, só estou informando a ação de procurar. Não falei também o que estou procurando, por isso, novamente, um belo exemplo de sujeito indeterminado, com a palavra ser e o verbo em terceira. Você viu que interessante como funcionam os mecanismos da nossa língua para podermos nos comunicar bem? Basta prestarmos bastante atenção. E agora, se a resposta à segunda pergunta for negativa, lembre-se disso, conseguimos determinar o sujeito? Eu disse não, o sujeito foi indeterminado. E se a resposta for afirmativa, hein, pessoal? E agora vamos ver a terceira pergunta. E se a terceira pergunta for: o sujeito dessa oração está presente na superfície textual? E a resposta vai ser não. Se a resposta é não, vamos olhar os exemplos. Aqui nós temos um trechinho de Jucapirama, de Gonçalves Dias, com os verbos em vermelho. E vamos ler para que você perceba como funciona o sujeito, porque aqui o sujeito está pressuposto. Digo, sou filho das selvas, nas selvas cresci, guerreiros, descendo do verbo descender da tribo Tupi. O que você percebeu? Você percebeu que não estava escrito, mas estava aqui pressuposto. Quando acontece isso, eu consigo determinar o sujeito? Sim, mas o sujeito não está explícito. Era isso que eu queria te passar. Não é necessário, às vezes, escrevermos, explicitarmos o termo sujeito para podermos entender o predicado, porque quando dizemos sou, o próprio verbo já me indica quem é a pessoa, que seria o eu. Eu sou filho, eu cresci e eu descendo. Perceba que interessante um outro mecanismo importantíssimo da língua portuguesa para podermos fazer as relações lógicas, porque às vezes a pessoa pensa que o sujeito está indeterminado e não é o caso. Sujeito indeterminado, nós já falamos, você não consegue descobrir quem faz a ação verbal ou você realmente não quer dizer quem é que faz essa ação verbal. E o verbo estava em terceira pessoa. E com a palavra ser também. Aqui não foi o caso. Aqui o sujeito está, sim, implícito na desinência, e é o tal do sujeito oculto. Por exemplo, uma só andorinha não faz verão. Precisará sempre de outra, e o sujeito está implícito na desinência verbal, e a terminação do verbo, pelo contexto, nós conseguimos identificá-lo. É muito diferente de dizermos que esse sujeito seria indeterminado. Não é isso, não é, pessoal? E é fácil. Portanto, se a resposta à nossa terceira pergunta for negativa, o sujeito da oração vai ser classificado como elíptico, oculto ou ainda implícito na desinência verbal. E agora, se a resposta for afirmativa, vamos passar à quarta pergunta. E para isso, você vai acessar o nosso próximo vídeo, a nossa próxima aula. E eu espero você lá, para que continue estudando comigo os tipos de sujeito. Um grande abraço para você. Antes de clicar nos links acima, se você gostou desse vídeo, deixe aqui o seu like, faça a sua inscrição. Participe sempre. É um grande prazer ter todos vocês conosco aqui no canal Português à Mesa. Um grande abraço, pessoal.